monsters. Everything that brought me alive. Though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my hands with... E aí galera, boa noite, mais um Morãocast, aqui com o nosso amigo Davi. Vamos hoje trazer uma pessoa bem especial pra gente. Eu tava até comentando com o Davi que quando a gente teve a ideia de fazer esse podcast, né? E tal, eu fui conversar, eu vi ele passando assim lá na rua, aí eu chamei ele, né? Tive uma ideia e tal, eu disse, Beto, tô querendo fazer um podcast com o menino aí, tal, ele ficou, empolgou, tal, não, meu irmão, eu vou dar toda a assistência, tal, ele foi, Davi, me apresentou, fez esse casamento, né, com o estúdio que a gente hoje tá, nosso amigo Eli, ele foi um dos caras que nos ajudou a começar esse projeto, é um cara que a gente admira bastante, nosso amigo, né, Davi, e chamamos ele, o convidamos, ele aceitou, ficou muito feliz. E a gente também, eu gosto muito de uma passagem bíblica que fala que a gente tem que honrar quem merece honra. Nada mais justo e mais correto do que chamar ele, né? Para ele falar um pouco da vida dele, para falar um pouco da história, quase 16 anos na mídia de esperança. Ele é um cara que, se você escuta hoje a rádio, se você escuta hoje a Band FM, passa por ele é o diretor da rádio hoje, né? Então, assim, é amigo da gente. Ele, além de amigo, é um irmão que a gente tem. Quando eu fiz alguns programas na rádio, né, junto com meu pai, ele sempre estava lá como irmão, não me deu muito apoio, me ensinou muitas coisas, me chamou muita atenção em algumas coisas que eu errava. Então, assim, o chamei, ele convidou, ele já se encontra aqui nos estúdios. Já estaremos com ele aqui conversando um pouco da história, contar como é o trabalho dele na rádio, como é os bastidores, toda uma história. E contamos com vocês compartilhem, nos deixe comentários também. Quero até pedir a cada um de vocês que nos assiste, que nos acompanha, que dê informações, que nos dê ideias de trazer pessoas para a gente trazer para aqui, que a gente quer conhecer um pouco da história das pessoas de esperança e das pessoas que têm uma história, né? Hoje, nosso convidado especial, igual a gente já falou, é Beto Show, um cara que tem uma história na cidade, através das mídias sociais. Então, quero pedir a vocês que vocês compartilhem, que vocês deixem o like, porque aí a gente vai perceber que o podcast está dando certo. Então, daqui a um tempinho a gente vai entrar no break, né, Davi? Dá também um pouco de espaço para o nosso amigo Davi falar, dar as boas-vindas também a todo mundo. Então, é isso aí. Já estaremos aí com o nosso amigo Beto Show. Galera, boa noite. Joel já fez uma bela apresentação do nosso convidado de hoje. Né? A gente aguarda também nosso amigo Aquiles aqui para estar com a gente. Gente, o Morãocast é isso. Às vezes a gente vai estar com os 3 aqui, às vezes vai estar só 2, enfim. Mas mediante, às vezes só um, mas mediante as nossas agendas e tudo mais, a gente vai tentar sempre ter essa conversa bacana aqui com vocês. E a gente sabe que quem chegar aqui pra gente conversar, a gente vai conseguir produzir um bom conteúdo aí pra vocês. Então, boa noite, até breve. Já a gente volta com o grande Beto Show. Everything that brought me alive. Though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my hands without an alibi.
got no alibi. It's a roller's life without an alibi. Took my hands without an alibi. E aí, galera, voltamos agora com o nosso amigo Bet Show. Queremos agradecer, Bet, logo de entrada, né? Sua presença é muito importante pra gente, pela história do que a gente tá começando a construir. E só agradecer, né? Quero lhe agradecer bastante por ter aceito nosso convite e dizer assim, de antemão, né, que você é um cara que a gente admira bastante pela mídia que você tem, pela história que você tem hoje na cidade. Quase 16 anos, né? Que você faz parte da rádio, da Ban FM. Então, para dar de entrada, vou passar pro meu amigo Davi também, né? Para lhe dar as boas-vindas. E é isso aí, vamos começar o podcast. Tamo junto. Galera, boa noite novamente, certo? A gente tá aqui com o nosso grande amigo Bet Show. Bet Show ele impressiona pela história que ele tem aqui, mas pessoalmente com a gente, quando a gente pensou em fazer o programa lá na rádio, ele foi um cara que chamou a gente junto, deu todo apoio. Então, assim, o que é que eu percebi dele? Ele é um cara que ele tenta trazer, ele tenta juntar a galera e ele sabe que essa junção, essa força, esse incentivo pode fazer bem para a cidade, para a comunidade, para as mídias, para o rádio, né? Que ele é um exímio, vamos dizer assim, defensor dessa bandeira, dessa mídia, né? Que a gente tem que ser para aquela questão, se vai se acabar ou não o rádio. Eu acredito que não. Vão só aparecendo algumas mídias novas e o público vai só diferenciando dentro das mídias. Então, assim, quando o Joel disse, aí quem vai Bet Show, eu disse, perfeito. Perfeito porque é um cara que a gente gosta, a gente admira. Tem essa questão pessoal com a gente, porque ele nos atendeu super bem naquele tempo. Então fica aqui minha gratidão, você tá aqui, ter disponibilizado o tempo dele, né? Acredito que ele passou o dia todo hoje lá e agora à noite tá aqui com a gente, então muito obrigado, Beto, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Depois da grande apresentação assim de mim, né, um resumo que vocês fizeram aí, tem muita coisa pra gente bater papo aqui, né, sobre mim, sobre a minha vida, sobre a parte que eu posso falar profissional, né, que eu acho que independente do que você faça, todo mundo é profissional, né? Na sua área. Obrigado pela apresentação, né? Mas mesmo assim vou falar mais um pouquinho de mim, né? Então, sim, Beto, já lhe pegando assim, logo de entrada, o que a gente quer saber quem é Bet Show. Por que eu fiz isso aqui logo cortando isso pra você falar? Porque muitas pessoas, quando a gente disse assim, vai Beto, muita gente sabe, Beto, que muita gente só conhece você pela voz. Tem isso aí. Então, agora, até hoje a gente recebe as pessoas. Eu quero até pedir assim de coração, que eu tenho essa curiosidade, né? De saber quem é Bet Show, meu amigo. Pode ficar aí que agora eu vou assistir de antemão. Rapaz, eu sou... quando eu fico íntimo das pessoas, eu já fico mais solto, né? Mais alegre, né? Mais solto. Quando eu perco a timidez, né? É com o tempo assim, né? Porque você é radialista, é comunicador, que você vai e vou me soltar. Até muita gente tem essa magia do rádio, do locutor ficar sempre atrás do microfone e não tá vendo, não tá vendo ou se vendo como a gente... Aqui eu tô falando e tô me vendo, né? Já é outro processo, né? Porque eu comecei na rádio em 2006, meados de 2006, 2007. Então, eu já participava dessa magia. Eu cheguei na Ban FM, a Ban FM só tinha um computador, né? Então, dali vem aí percorrendo quase 16 anos. Ainda esse ano eu vou completar de rádio, como radialista. Hoje, eu posso falar que sou um radialista profissional, porque
tirei meu registro, né? Lá no Ministério do Trabalho tem meu registro, né? Radialista. Meu CPF está vinculado, tem um número. Foi em Pernambuco, não foi na Paraíba, né? Infelizmente na Paraíba é muito fraco, né? Infelizmente os órgãos que, não sei, sindicatos, associações aí. A cena é um pouco distante ainda. Não tem, rapaz. A galera aí, mesmo em rádio, em TV, na Paraíba, a gente não vê, o pessoal fica tirando o registro fora do estado, né? Para poder trabalhar. Antigamente exigia muito desse registro para se trabalhar em meio de comunicação, mas hoje você, se você for um bom comunicador, tiver seus peixes, né? Tiver o QI, quem indique também, você entra em meios de comunicação. É só você desenrolar, né? Então eu assim, o meu, pra gente dar o primeiro passo, né? Como eu iniciei no meio da comunicação, né? Eu não sou jornalista, não sou formado em jornalismo, mas como eu falei, eu tenho registro de radialista. Mas tudo é parte, a gente vai adquirindo com o tempo, né? Então eu comecei na igreja, né? Para ter ter esse meio, né? Você fala, as pessoas têm medo de microfone. Tem gente que você entrega o microfone, a pessoa, não, precisa não, né? Até professores têm medo de microfone. Já aconteceu uma professores cena que falam para os seus alunos, né? A gente tava na escola, desculpa interromper, mas aí a professora tem uma didática excelente, e aí a gente tava com os pais ali e disse, professora, dê uma palavrinha com os Se pais. você der o microfone, não, desanda tudo. eu falo sem, eu disse, mas professor, a gente tava com o sistema de som ali todo montado, bonitinho, então tem essa questão mesmo. Eu já fico à vontade com o microfone. Se tirar e botar o lapela já me deixa, né? Eu gosto do meio, a parte técnica de rádio. Eu cheguei até, né, vários anos aí, hoje não mais, mas até tem uma torre aqui, né? Até eu disse, eita, a torre aqui me lembra muito rádio, né? Meio de comunicação. E até, como se era pau para toda obra, né? Na rádio. Eu comecei na rádio, não tenho vergonha de falar, inclusive já falei em entrevista com Belinha, no Jornal Cidade, falei de mim. Mas vamos lá para trás. Resumir, né? Para não ficar muito chato o podcast, eu comecei na igreja, porque com 16 anos cantando na igreja católica, grupo de oração, retiros, encontros religiosos, grupo de oração. E daí eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego foi trabalhando numa fábrica de carteira, né? Montando carteira, com nosso querido amigo Cabecinha Box, que agora, e também Jaqueline Bolsas. Então eu comecei a trabalhar com 16 anos, filho de pais separados, né? Passando necessidade em casa, né? A gente, infelizmente tem dessas coisas, né? O ser humano tem dessas coisas, a gente passou necessidade, para a gente não chegar em detalhes pessoais, mas passamos, né? Mas a gente ia, como se diz, eu não gostava muito de estar pedindo a um pai ou a mãe, ei, eu quero comprar minha roupa, me dê tanto para eu comprar minha roupa, comprar um sapato. Eu mesmo trabalhava, até peguei feira, tudo mais, como toda criança aqui de Esperança, pegou feira, vendeu picolé, né? Tudo isso. Passei por tudo isso. E eu comecei a trabalhar na fábrica um tempo, depois saí, aí trabalhei durante 7 anos no comércio. Eu trabalhava no mercadinho de César ali, do mercadinho Cristo Rei, né? Em frente à Energisa, a antiga Saelpa, né? Até um abraço para César. César, um abraço para ele. Então, deve estar nos assistindo aí. Foi foi o meu segundo patrão, se eu não me engano, né? Então, foi luta. Aí daí por estar na igreja, de repente chegou uma ideia na cabeça, cheguei para César e disse, César, eu posso trazer uma caixa de som, vou colocar aqui no mercadinho, botar um microfone sem fio, botei na época era um Discman, botei os CDs rodando, a música e falando promoção. Aí César fez, tá ficando bom, o pessoal tá vindo, tá entrando. O pessoal tá comprando mais. Detalhar a propaganda é algo de negócio. Continue. Eu tomo promoção, então fazer locução, nunca tinha feito locução. Tinha lido algumas, né, em celebrações ou missa, tinha cantado salmo, então tinha aquela... O propósito lhe encontrou, né? Aí foi unindo as duas coisas, né? A música, né, por cantar e tocar na igreja, eu disse, não, uma coisa tá levando a outra, aí eu fui. Aí daí,
eu fui fazendo umas seleções para algumas empresas e assim. Aí acabei que eu fui fazer porta de loja, né? Locutor, porta de loja da Vestman Magazine, de Aldalécio, eu era amigo tocava na igreja, o filho dele, tocava junto com o filho dele, com o Caio. Então, daí eu comecei, né? Fui chamado para fazer locução lá na loja, vendia também, né? Aproveitava, fazia uma venda, porque eu já tinha um macete, já tinha experiência de trabalhar no mercadinho, expositor, caixa, limpeza, Já sabia. tudo. Porque você imaginar tudo de um mercadinho você fazer. Aí, dali, o nosso eterno tá lá, se Deus quiser, tá no céu, Otílio Rocha, passou. Opa, tudo bom? Né? Me apresentei a ele gostou da minha voz, disse, você quer trabalhar na rádio não? Eu disse, quero. Eu escutava a rádio no mercadinho, né? Disse, quero. E aí eu disse, quanto é que é? Na época era R$200 por mês. R$200. 2006. Era, nesses meados aí, 2006. R$200 em 2006 Era muito dinheiro. Tu tinha quantos anos nesse tempo? Não lembro a idade agora, mas seus 23 anos, não sei. Eu já comecei um pouquinho mais, na rádio já tinha uns 23, 22 por aí. Então, eu não sei, eu sou ruim de matemática, gente. Desculpa aí se eu errar a idade, as datas, mas fui pra rádio, aí eu disse, Otílio, eu vou fazer o que lá? Aí eu disse, olha, tem função lá, tem uma vaga para você fazer as cobranças, né? Ir nos apoios culturais, no comércio, pegar aquela da propaganda, o dinheiro, os comerciantes, e fazer limpeza. Eu disse, bora, eu já faço no mercadinho, vou fazer limpeza. Eu limpava 2 banheiros, tinha o estúdio, tinha o corredor, né? Tinha uma copazinha, então a gente não tinha preguiça não, né? Então já vinha da época da feira, né? Não tinha medo de trabalhar não. Então eu comecei a trabalhar na rádio, não de locutor, mas chegou um dia que o Otílio disse, ei, tu quer fazer um programa não? Eu disse, quero. Eu já estava manjando na sonoplastia, né? Já estava fazendo alguma sonoplastia, o Otílio me ensinando, e bora fazer um programa. Aí, forrozão da 87. O Otílio fazia um forrozinho de manhã, não tinha mais forró, era só música variada. Aí no final da tarde, eu acho que eram umas 4 horas. E depois vinha o programa da Sara Nossa Terra. Inclusive o Davi é da Sara, né? Passei um Passou um tempinho tempo lá e tenho grandes amigos lá a gente tocou junto, enfim, tenho um grande carinho por todo mundo de lá. Pronto. Então, tinha um programa da Sara, logo depois do horário que eu fazia. Conheci todo mundo, né? Tanto o pessoal da igreja como... Então, eu acho que passei também na Sara uns 3 a 4 anos. Lá, indo pra igreja também. É uma boa história lá. Aí eu entregava já o horário para o pessoal da Sara, que era um programa diário. Era diário naquela época, né? Mas depois acabou o programa, né? Então, daí eu fui substituindo, exemplo, tinha um programa de manhã, 7h30, era o programa Planeta Música, apresentado por Kleber Silva. Aí eu comecei a fazer o programa de Kleber, né? As mesmas vinhetas, só mudava a minha vinheta, né? Mas continuei o programa, o mesmo estilo, um estilo jovem, né? Tocar música, mandar alô, botava o telefone no ar, né? Telefone no ar. Né? A gente trabalhava com... Hoje é arcaico, quando você fala DVD, arcaico. Você fala, parece que tá falando de um lampião, um DVD. Um negócio tão atual, né? O DVD. Aí tinha um aparelho DVD, computador. Então a gente tinha 2 opções de música. Tinha as músicas do computador, que o Otílio era o diretor de programação. Uhum. Então, o Otílio colocava os comerciais, que são os apoios culturais, músicas, e também tinha os CDs, que a gente tinha os CDs para tocar. Então, hoje já é outra realidade, né? Pronto, aí eu fui trabalhando, comecei nesse programa e assim foi, né? Quando em 2009 fui convidado, né, pela direção, que era Wagner, que foi diretor da maternidade, Wagner e Paizinho, né? Os 2 que me contrataram na época, que o Otílio indicou, me chamaram. Aí disseram, você vai ficar no lugar de Otílio como diretor de programação.
Aí eu disse, não, eu não posso aceitar. Aí por quê? Não vou tomar um emprego de Otílio. Vou falar com o Otílio. Aí disseram, tá certo, fala com o Otílio. Deixa eu tomar uma água lá. O corte. Beto toma o emprego de funcionário que lhe ajudou. De quem lhe deu a mão, você tomou um emprego. Aí eu sou assim, eu fui conversar com eles. Cheguei para Otílio e disse, Otílio, me chamaram para fazer sua função. Eu vou sair do que eu estou fazendo, eu fazer a limpeza, cobrança. E eu já estava fazendo, o Otílio já estava me ensinando sonoplastia, e já na locução, né? Já estava fazendo programa. Então, devo muito a ele, né? Ajudei muito ele também nas campanhas que ele queria ser candidato a vereador. Infelizmente, não teve êxito em todas as campanhas dele. Tinha 100 votos, 90 e poucos votos. Infelizmente, como até seu pai também sonhava muito em ter uma chance. Depois a gente vai falar sobre aí política, quando tu né? chegou pra ele, e aí qual foi a reação dele? Quando tu Aí disse... ele já sabia. Aí ele disse, não, Beto, não tem problema, pode ir. Aí eu disse, não, eu vim por consideração, porque eu não vou chegar assim, não gosto de dar rasteira em ninguém, não gosto de puxar o tapete de ninguém. Eu acho muito chato isso, né? Cada um tem seu brilho, né? E Cada já, um tem seu brilho. aí eu já perdi as contas de quantas pessoas tentaram puxar o tapete, mas quando elas iam puxar, elas escorregavam, né? Então a gente tem isso no meio da comunicação, infelizmente tem isso, né? Mas passa rápido, né? A gente pegado na mão de Deus dá certo. Então, eu assumi em 2009 a direção de programação, acho que foi meados de 2009, ou pode ter sido até antes, mas vamos lá, sem botar a data. Fui, aí chegou um período que Wagner se afastou para trabalhar em campanha, tudo mais, aí nas campanhas, e Wagner deixou a direção da rádio. Aí assim, eu fiquei como braço direito de Paizinho. Eu já conhecia tudo, né? Da parte técnica, locução e direção. Já manjava, até subir na torre. E até a logística interna, porque você passou pela limpeza. Tudo. Você passou pela questão de coleta dos patrocínios, então ele passou por todas as áreas. Hoje isso é meme, mas isso aí é a realidade de boa parte das rádios comunitárias, educativas e rádio comercial também. Tem rádio comercial que ela é pobre. Hoje em dia, uma rádio comercial, existe uma rádio comercial pobre, que eu digo assim, a rádio comercial que não tem muitas condições. Então ela contratam uma pessoa que ela vai fazer 3 funções, né? As rádios já fazem isso, né? Que antigamente é locuperador, locutor e operador. Isso tinha na carteira, mas foi proibido, porque você não podia fazer 2 funções. Inclusive no curso que eu fiz de radialista, é proibido por lei. Você não pode fazer 2 funções durante as 6 horas que tem na lei, 6 horas diárias, que o radialista tem que cumprir, né, pela lei. Então isso foi proibido, mas antigamente fazia muito isso, pessoal. Então, além disso, virou meme. Quem limpa a rádio, faz locução, grava vinheta, vai cobrar os comerciais. Assim, isso virou meme. Então, gente, eu não tenho nada a reclamar, eu só tenho a agradecer, entendeu? Porque estou lá até hoje, gosto do que eu faço, amo o que eu faço. Já fui chamado para ocupar outras funções, inclusive teve período que todo ser humano, ele queira que não, ele tenta buscar outros caminhos, né? Eu fui chamado para outras empresas, mas eu acabei negando e até tentei, né? Então eu vou, não vou, mas a rádio, ela tem uma magia muito grande, é inexplicável. Isso é verdade. É inexplicável. Se você fizer 3 programas seguidos, você não quer mais deixar a rádio. Isso aqui que a gente está vivendo hoje em dia, você fala, nossa, podcast, é outro mundo, é a realidade do jovem de hoje, é a realidade do povo, é a tecnologia de hoje. Não, gente, isso é antigo. O cast, isso é muito antigo. O podcast é muito antigo. Isso era o seguinte,
é você jogar uma gravação. Antigamente era blog, né? Você fazia um blog e colocava as gravações lá, né? Sobre um assunto. Você pega um assunto e vai debater. Inclusive isso a Globo já tem faz tempo. Os repórteres, exemplo, tem um podcast de... É que eu esqueci o nome dele, rapaz. Daquele... Ele saiu da Globo. Aquele coroa, rapaz. Otaviano. Não. É das antigas mesmo. Eu esqueci. Eu acho Que ele fazia... Tinha o quadro dele na Campina FM. Ele mandava uns podcastzinhos para as rádios. Ele vendia. É que saiu o nome... O nome dele saiu. Coroa, ele tá na Jovem Pan. Que a fugiu. Garcia. Alexandre Garcia. Alexandre Garcia. E até hoje ele faz isso. É podcast. Porque ele disse a matéria que vai entrar agora em 300 rádios que ele manda. Alexandre Garcia, ele é E aí ele foda, faz ele um é top, comentário ele é top. posterior no YouTube. É podcast. Sendo que esse formato aqui... Podcast ele gravava no estúdio. Você gravava e depois jogava na internet. O podcast ele virou estúdio. Ele veio para o estúdio. Ele veio para as redes sociais. Os streams de música. Isso foi Spotify, agora. Deezer, tem lá as pílulas, né? porque- 2000, não sei se foi 2016, 2017 que começou, tava engatinhando já. Eu não sei se eu li isso, não sei qual foi o canto que eu li isso aí. Que é assim, é um ciclo. Um ciclo. A vida sempre vai ser um ciclo. Pode ver, coisas atrás tá lá atrás e vem pra frente, só que vem mais inovada. Pronto, Davi falou, O podcast rádio. voltou, mas com inovação. Ele falou, rádio vai acabar? Não vai acabar a rádio, não. Isso aqui é rádio. A gente tá fazendo aqui. Ela tá A se inovando. estrutura é rádio. Hoje as rádios fazem a sua live. É praticamente um podcast. Mas a rádio ela tem um limite. Cada programa tem seu horário, né? A propaganda do podcast é diferente. O cara fala, mostra o produto, exemplo, um lanche. Inclusive, gente, vamos fazer aqui o desafio, viu? Atenção, lanchonetes de esperança. Atenção, lanchonetes, você que tem lanchonete, quer fazer uma propaganda para ficar passando aqui, ó. Manda lanche, né? Toda semana os meninos têm 2 podcasts por semana, né? 2 entrevistas. Por enquanto é um. Por enquanto é um. Mas se você apoiar, você empresário, vai ter 2. Gente, isso aqui é a evolução. Eu disse, é antigo, mas é evolutivo. Como a rádio. A rádio vai evoluindo. É verdade. Aproveitando, Beto, esse teu gancho aí, muita gente diz assim, por que você criar um podcast? Né? É porque é o seguinte, do que adianta você estudar, do que adianta você ler, só pra você. Guardar isso pra você. Só pra você, não adianta. Não, e o que adianta também a gente conhecia Beto Show, ele teve uma experiência com a gente, naquele caso pessoal. Perfeito. Mas também não adianta nada deixar essa pessoa, que a gente tem um estima muito grande, que é uma pessoa que público de esperança, se não conhece, mas já ouviu, né? Às vezes só ouviu. Só ouviu, só conhece Às a vezes voz. só ouviu, mas assim, é também foi uma ideia nossa de mostrar essa pessoa para o povo, que às vezes o povo não conhece. Isso, deixa algo registrado na internet. Quando o cara quiser saber sobre quem é Beto Show, tem E aí mostra o lado humano da isso, pessoa, né? Tem algo na internet Não, mas é isso. falando sobre essa pessoa. E hoje o que eu tenho, assim, quando eu vou pra internet, que eu vou ver os podcasts, o podcast, ele é muito... é diferente de rádio. A rádio você tem um limite, como eu disse, até nas palavras a gente tem um limite, porque a internet, queira que não, dá uma abertura maior para você fazer uma crítica, né? Porque às vezes na rádio você tem eu não sei se em toda rádio, né? Mas exemplo, tem apresentador não comunga daquilo que você comunga. O Anchor, por exemplo. Mas podcast não, podcast a galera, eu vejo que a galera tem não sei se é programa de rádio e podcast religioso, viu? Aí leva um budista, leva um padre. Mas isso é importante. Eu acho importante, porque aí chega pra eles e fala, guerra, o que é que você acha? Meu amigo, é muito massa. O diálogo, eu acho que precisa disso, o mundo precisa de diálogo. Perfeito. Você falou uma coisa, Beto, assim, todo mundo é um mundo. Todo ser humano é um mundo. E a gente quer conhecer cada ser humano, né? Tipo assim, a gente tá num podcast, isso aqui é um Mourão.
A gente sempre faz Mourão. Pode ser Esperança é conhecido pelo Mourão. Você vai aqui, todo toca Mourão. Então, a intenção da gente é fazer o Mourão com você, que é o nosso convidado, e o pessoal assistir e entender o que é um Mourão. Porque às vezes a gente conversa com você... E é bom sempre todo o programa, todo o podcast que vocês fizerem, tocar nesse assunto. Porque o nome Mourão foi a melhor ideia que tinha e uma homenagem também, né? Para seu pai, para o Café com Notícia, aquele programa junto com o paizinho, junto com o Ricardo Bellarmino. Que era um programa muito bom, não sei... Que tinha um quadro, Pingo de Saque, Hora do Mourão. Tinha o quadro, tinha a vinheta, né? E tinha a musiquinha. Aquele programa era bom, que era paizinho, que era meu pai, né? Que era Ricardo. Se vira nos 30, era a Hora do Mourão, se vira nos 30. Pegava fogo o programa, era muito bom aquele programa. Era bom, porque o negócio das lâmpadas... Meu amigo, pegava fogo o programa, era muito bom. Porque assim, eram 3 pessoas totalmente com pensamento diferente, tá entendendo? E o bom de um programa é isso. É mentes diferentes. Não pode ser só aquela coisa, só aqui, ó, assim. Não, é vários pensamentos. Aquele programa era muito bom, eu lembro. Eu gosto do podcast, a gente falando da realidade do podcast. Ele é ótimo, porque, inclusive, até indiquei para vocês. Eu parei com o meu podcast, mas se Deus quiser eu volto, se ele me der uma chance. Ele falando nisso, essa estrutura, show de bola, qualidade, só tem um, viu? Tem umas qualidades aí que estão inferior, mas aqui, se esse rapaz tivesse mais incentivo, né? Eu digo assim, que tivesse um empresário que bancasse todo mundo que chega esse rapaz, aqui, ele faz de tudo. Parabéns, porque é um espaço, assim, um espaço não muito grande, é um espaço pequeno, e do espaço pequeno ele faz algo grande. É bonito. Não tem. Você vê, toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui a qualidade, é uma coisa que se você chegar aqui pra olhar, você diz assim, rapaz, não tem como ele fazer isso não, né? E assim, o Mourão, Beto, é isso, pô. É que a gente tá conversando com você, conhecendo sua história, entendendo, porque muitas pessoas não entendem, pô. Tipo assim, eita, quem é fulano de tal? Porque quando tu para pra conversar no Mourão, Davi mesmo assim, Davi vê aí tem dia que a gente tá lá na minha loja no Mourão, aparece cada bicho com uma resenha, né? Umas paradas que eu digo, meu irmão, como é que esse bicho fez essa parada dessa? O cara fica assim. E é bom, pô, a galera Esperança dá valor ao pessoal daqui, pô. Porque não é obrigado, nem muita gente daqui Esperança que diz assim, o cara só é inteligente, o cara só é importante, o cara só é o cara se tiver dinheiro. Não, não é isso não. Às vezes um cara não tem uma estrutura financeira grande, mas a mente é brilhante. Você não é na sua frente, mas você é um cara que hoje a gente... Olha, eu não vou... diz assim, Beto... assim, só pra não cortar o raciocínio, Beto, assim, você faz parte hoje da mídia de Esperança. Quantos anos que você faz? Você falou quase 16 anos, né? Então hoje, se Esperança, o pessoal do sítio, da zona rural, Davi, escuta uma rádio com aquelas vinhetas, naquelas cortes que você tá dizendo pra mim, né? Que você faz aqueles cortes que tinha no programa de Duí, de Arnaldo, Novinho, de Cristiano. Era tu que fazia, meu irmão. É o seguinte. É top demais. É o seguinte, os meninos faziam um programa, aí o paizinho fazia, eu quero a fala de fulano que ele falou isso no programa de rádio. Ficou muito, exemplo, Adílio, isso é uma vergonha, né? Aí Cristiana também, Duí, se ligue, viu? A gente tem que vir aqui para falar a verdade. Então, no calor da emoção aí Arnaldo, é no calor da emoção é natural. Então, eu trabalho na rádio, quem não sabe, edição de áudio, né? Me arrisco também em edição de vídeo, mas vamos lá, profissionalmente na edição de áudio a gente tem mais costume. Então, o paizinho chegava e fazia, olha, o programa, vamos esquentar o programa, porque se afracar, exemplo, tá a entrevista lá, tá meio chata, aí começa, aí bota, isso é uma vergonha, não sei o que, exemplo. Aí uma pessoa liga e fala, rapaz, o esgoto a céu aberto aqui, aí botava o vereador falando, isso é uma vergonha. Aí... Que às vezes era do lado do atual gestor, né, do tempo. Tipo, por exemplo, quando você tá falando aí, tipo, falava o Adílio falando, só que quando ele falou como uma crítica à oposição. À oposição. E aí, às vezes, acontecia de... Não, imagina aí, o cara lá fala, olha, tá faltando isso na minha rua. Aí você bota a voz no vereador falando, isso é uma vergonha. Entendeu como é que é? Sim. Por quê? A rádio, por ser comunitária, ela tem mais força. Não é porque a rádio comercial, porque a rádio comercial, ela tem uma linha, já tá falando, comercial.
Então, se um programa... Não tem a questão da utilidade pública. Você vê grandes comunicadores aqui da nossa região, que é de Campina Grande. Rapaz, os caras... Vamos descascar aqui, eu só não vou dar nome aos boi. Eu vou falar igual o Nobinho. Arrepia. Eu vou falar, mas não vou dar nome aos boi. É o seguinte, radialista, jornalista chega e faz... o prefeito não sei da onde tá fazendo isso. Aí começa a dar catucar, pra ver se o prefeito chega lá e dá uma assessoria. Entendeu? Tem de rumo, meu. Tem assim, ó. O cala jornalista. Pra ver se aparece o cala-boca. Porque o cara tava lá, ficava postando na rede social. Fulano matou cicrano. Briga de família, fulano matou cicrano. A gente tem aqui e gostava de bagunçar, né? Aí ele ganhou tanto. Vou dar um alô pra ele, valeu. Ele ganhou muita. Eles, né? Ganharam muita mídia em cima da notícia que tem um nome que eu esqueci agora. Notícia trágica. Então ali deu muita visualização nos vídeos, deu nas fotos. E o cara pegou aquilo ali, aí ele ia pro rádio e fazia, prefeito tá fazendo isso não. Aí o prefeito vinha, aí o cabo já alisava. Eu esqueci, rapaz, um Instagram, Beto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pra você ver, é radialista também, viu? Mas os caras estão indo pro humor. Até vou falar um pouquinho sobre isso. E eu penso fazer isso em Esperança. Eu acredito, Beto, que quando a gente, né? Beto e Bolinha. Beto Bolinha? Beto Bolinha, ó. Aqui, ó. Depois vocês seguem ele. Beto Bolinha. Aí tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo um áudio aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo o áudio aqui. Cadê? Mas eu acredito. Pode falando aí que eu vou... Tudo tá mudando. Tá tudo mudando, assim. E se você falou, o podcast hoje é uma evolução. Onde a gente conversa natural, pô. A galera vê a gente aqui e sabe que é um morão normal. Isso é um morão normal, uma coisa natural. Aí Beto não é algo encenado. Beto falou da questão do radialista de interior. Vamos lá. Eu queria começar o programa agradecendo ao nosso prefeito pela gestão maravilhosa. A cidade está impecável. Praças, obra, calçamento, tá um brinco nossa cidade. Está maravilhosa. Quero falar com você urgente. Pois não, senhor prefeito. Meu amigo Bolinha, infelizmente o Ministério Público está em cima de mim. Aquele emprego que eu lhe prometi não vai ser possível. Eu espero que você compreenda. Tá certo, prefeito. Prefeito, eu tô decepcionado com você, prefeito. Você abandonou o povo, prefeito. Cidade esburacada, funcionários sem receber, obras inacabadas. Aí eu lhe pergunto, prefeito, que cachorrada é essa, prefeito? Que cachorrada? Então, é isso que eu tô falando. Tinha muitos radialistas que faziam isso aqui na região. Ainda hoje tem? Não falta. Não tá em extinção. Mas tá longe da gente. Não, tem na região, Campina Grande, Agreste. Lago de Rosa, Lago Seca. Tem em todo canto. Tem em todo canto. É o seguinte, o cara tá lá. Chega aqui. O cara tá lá. Se o cara tá, o prefeito é bom. Alisar demais é porque come muito. Se alisar demais é porque come muito. Mas, gente, isso é coisa que, infelizmente, do interior. A gente não vê isso muito em cidade grande, não. Né? A gente vê que em cidade grande não tem, mas, infelizmente, aqui na região da Paraíba tem dessas coisas. E as rádios comunitárias, elas... Porque eles moram que pensam ele mora nos Estados Unidos. O doutor Armando falava muito isso. Então, voltando para a rádio, é uma magia grande, né? A gente, vamos lá, as pessoas que não me conhecem, aí chegam na rádio, você é o Beto? Ou na rua, né? Tô conhecendo a voz. Não tô conhecendo a voz. É muito bom, é muito gratificante, né? A gente ser reconhecido. Hoje é o seguinte, eu acho que se eu fizesse um programa político, debate, iria repercutir muito, que muita gente fala isso. Iria repercutir muito. Porque assim, aqui no podcast não, tudo bem, eu falei sobre isso, mas não gosto de dar nome. Mas tem cara que cresceu hoje, comemora aí as lideranças na região de mais acesso, de rede social, torando tudo, meu amigo.
é Instagram estourado, é YouTube, equipe e dinheiro. Então, ganhando muito bem. Por quê? Faz esse trabalho, né? Meta chibata, depois o prefeito chega junto, bora lá, bora conversar. E se cortar, você já sabe. É peia. É peia no rádio, né? Então, tem dessas coisas. O Então, rádio assim, paraibano tem dessas coisas. Então, assim, pelo que você falou, Não a todo. rádio- Não é generalizando, mas tem dessas a coisas. rádio, dependendo de quem esteja lá, ele pode usar a rádio como instrumento de guerra contra uma prefeitura. Tem, contra um assim, gestor, né? aqui já aconteceu, teve um período, não vou mentir, né? Que a rádio já foi oposição a Delfino quando era prefeito. Não é oposição a alguns programas, não é a grade. Entendi, perfeito. Porque as pessoas acham que a grade da rádio é pra bater em prefeitura. Não. O cara lá faz um programa. Sim, isso é até importante, Beto, porque pra galera entender, porque muitas pessoas acham que quando assim, a rádio é contra. Não, a rádio, quando você vai assistir um programa por exemplo, a Jovem Pan, você vai lá diz assim, a rádio Jovem Pan não se responsabiliza. A Band FM também. É igual Pelo a seu Band conteúdo. FM. O seu... O conteúdo, o cara tá lá. É muito explicar como é isso, Beto, assim, pra um exemplo, você vai entender. Quando você coloca assim, a Rádio Band FM não se responsabiliza pelo conteúdo e tal. Pra galera entender que quem tá fazendo. A rádio ela vem do programa, é isso? Abre o espaço, né? A rádio abre o espaço, o cara, eu quero fazer um programa. Então aí a direção chega, que estilo do programa você quer fazer? Aí o cara fala, eu quero fazer um programa de música ou debate. Aí a rádio vai fazer, você vai, se você não tiver condições de pagar do seu bolso esse programa, essa locação desse horário, você vai ter que arcar com apoios culturais, né? Você vai no comércio, vai pegar a loja de um colega seu ou de um desconhecido mesmo, você olha, eu vou fazer um programa e você vai vender, né? O seu programa, semanal, diário, não sei. Mas a rádio, ela sobrevive hoje exclusivamente dos programas que arrecadam seus patrocínios, que é apoio cultural. E a rádio também tem sua grade, tem as suas propagandas que não chegam a quantidade, que a quantidade maior são os apoios dos programas, né? Os programas tem cada um. fazer a rádio sobreviver. Isso. Não é isso? Porque eu acho que a rádio não consegue sobreviver só com a grade. Ela necessita desses programas também, né? E a rádio, ela, graças a Deus, a Band FM, se você chegar numa rádio comunitária em outras cidades, não desfazendo de outras rádios nem de outras cidades, mas estruturalmente, com muito carinho, que eu falo que Paizinho Bronzeado, o nosso querido eterno Dr. Armando Abelho, que Deus o tenha, sempre quis dar qualidade, né, à programação. O cara chega lá, vocês mesmos já utilizaram do estúdio, vocês viram lá que o estúdio nunca deixou a desejar. Conforto, assim, para quem tá fazendo o programa, conforto pessoal. Ar-condicionado, poltrona da melhor que tem, um conforto técnico, microfones bons, áudio saindo perfeito, sonoplastia, né? Um rapaz lá ficava, Ivanilson, que ficava Evanilson, ficava com a gente lá, então, sonoplastia top de linha, tudo alinhado, então assim, era um conforto em todos os âmbitos que a gente poderia pensar do que o estúdio, né, oferecia a quem estava fazendo os programas lá. O ruim de trabalhar em rádio é porque a gente é o seguinte, a rádio tá aqui, né? A rádio tá andando, aí você tem que trocar o carro andando, você tem que trocar o pneu. Imagina aí, é muito difícil. Tem programas e apresentadores que não gostam, inclusive, exemplo, dá um pano num equipamento. Aí a gente chega no horário da pessoa para consertar. Aí vai consertar no meu horário. Aí você vai para outra. Vai consertar no meu horário. Quer dizer, aí quando o diretor-geral, Paizinho, vai... Então tem que desligar a rádio para poder fazer a manutenção. Por exemplo, a gente só desliga mesmo a rádio quando é a questão elétrica, né? Que a gente tem que mexer na eletricidade. Então vai ter que desligar, né? Agora sim, outros equipamentos a gente vai ter que... Davi continua que você vai pegar só um negócio aqui. Vai tomar água. Então, Davi, a rádio em si,
a gente tem que fazer das tripas coração, né? Imagina. Para a rádio não sair do ar e a gente tentar ao máximo trocar aquele equipamento no horário de um programa gravado, estilo Padre Reginaldo Manzotti, né? Nós temos uma hora ali de programa gravado. Então, exemplo, deu uma pane lá num cabo de áudio. A gente vai ter que pegar aquele momento, tentar fazer de tudo para não invadir um horário de alguém. E assim, às vezes tem locutor que é compreensivo, outros não, né? Inclusive, não vou mentir aqui que eu já discuti com apresentadores lá. Ah, você só vai fazer no meu horário, então, meu amigo, você não quer o bem da rádio, né? Outra coisa, você está alocando um horário. Você não é dono do horário. Você está alocando um horário, o espaço. Você não pode tratar a pessoa como se fosse o dono. Dizer assim, não, você não pode entrar aqui, né? Não pode. Eu acho assim. Já cheguei a discutir, né? Isso aí vai acontecer, não tem para onde correr. Isso acontece em toda empresa. E independente que a rádio seja comunitária, a gente trata ela, tem regra, né? A gente tem regra, já discuti com pessoas, exemplo, vamos lá, lanchar dentro do estúdio. O cara vai lá, cocada de leite, ou comer um bolo. Você está ali com equipamento, aí um pedaço de bolo cai ali dentro da mesa de som. Automaticamente vai dar o quê? Formiga. Uma formiga, ela danifica a mesa de som. Se danificar a mesa de som, e aí, o que vai acontecer? Todo mundo sai no prejuízo. Todo mundo sai no prejuízo. Então, eu trato a rádio como se fosse minha, né? Como se fosse minha casa, eu quero organizado, eu quero negócio, eu quero que flua bem, né? Então, eu sempre peço o pessoal me compreender, né? E a rádio, para mim, é uma casa, né? É uma segunda casa. Então, eu quero que todo mundo goste e eu gosto de elogio mesmo, eu gosto de elogio, isso é legal. Pronto, o estúdio mesmo. O estúdio da rádio a gente reformou, iniciou, né? Porque até hoje a gente está sempre mudando alguma coisa. A rádio a gente, em 2014, fez aquela revolução toda, né? De modificar totalmente, né? Espuma profissional nas paredes, que era carpete, aquele carpete antigo, a gente... móveis projetados, né? A gente não colocou uma mesa feita própria, né? Mas a gente mandou fazer uma estrutura o máximo possível que parecesse. Eu desenhei no papel, passei para o pessoal da FD Móveis Projetados. Até agradecer a eles, Daiane e Francisco. A porta, a acústica, inclusive a nossa porta ela pesa mais de 100 quilos, viu? Muito pesada a porta, é muito pesada, inclusive quando ela dá defeito, meu amigo, dá trabalho para consertar. Mas a gente também agradecer a Hudson, também deu uma força muito grande a gente, o Hudson da Planejado Projetado, deu uma força muito grande para a gente quando a gente precisa assim de uma urgência para ajeitar uma coisa na rádio. José Hildo Pereira, o nosso técnico, radialista, repórter, o cara é multiuso. José Hildo Pereira, Sonoplastia, TV Agreste aqui, ó. Ele abraçou esse projeto aqui, ó, TV Agreste. Ele abraçou junto com a gente. O Eli também, né? Tá até hoje com o Jornal Agreste no ar. Eu deixei as reportagens. Mas a gente vai falar sobre a TV Agreste também. Verdade. A gente pode ir até que hora? Meia-noite? A gente vai até onde... Você quiser. Vamos embora. Vai até 1h da manhã, viu, gente? Aí que é gravado, depois vai soltar aí. Tá bom? A gente não sabe a hora exata que vai estar rodando, Tem mas da internet, galera. Abraço. Bom dia para quem é bom dia, boa tarde para quem é boa tarde, boa noite para quem é boa noite. Então, um abraço para todos, né? Sou Beto Silva, eu não falei também no início, né? É radialista, sou formado em marketing, fiz vários cursos, inclusive de eletricista, entre outros, né? Então, multiuso, né? porque a gente tem que aprender um pouco de cada coisa. Verdade. Um pouco de cada coisa, porque você tá ali, às vezes o técnico não vem, você tem que desenrolar, o computador parou. A rádio é assim, é dessas coisas. Eu tava falando para ele, né? E para todos, né? É que, exemplo, a gente tem que trocar o step do carro com o carro andando, que é a rádio. A gente passou aí alguns dias, ano passado, foi ano passado? Não, no início, desculpa. Fevereiro, eu acho. Fevereiro para março. A gente parou alguns dias para a troca da nossa torre. Já é a nossa... Teve a primeira, segunda, terceira torre.
da rádio, eu acho. Na rádio, você fala assim, eu identifico muito porque eu vivia lá também, né? Quando meu pai fazia o programa lá, eu vivia na rádio. E você falando isso aí, e na minha mente vem lembranças, realmente, Beto. A rádio é você tá trocando o pneu do carro, ele andando. É, você quando tá lá dentro, igual eu não tava assim, como você trabalha, né? Mas eu tava lá presenciando, vendo. É muito complexo. Assim, meu nome é doce. Quando acontece alguma coisa técnica lá, atenção, Beto Silva. E eu tinha que estar ligado na rádio. Imagina aí, você trabalhar na rádio, vai para casa, tem que estar escutando rádio. Então, gente, chega o limite, você não aguenta mais não. Então, muita gente fala, tu escutasse o programa de fulano? Aí eu disse, infelizmente não, que é a minha hora de almoço, né? Mas de todo jeito a gente tem que escutar um pedaço ou outro, eu escuto. Mas é muito... Então, Beto, no caso, essa parte que é só tu mesmo, assim, que tem que estar, ou fica todo mundo que faz parte da banda, né, e da rádio, fica ligado em qualquer, porque, por exemplo, vai que um exemplo acontece em um programa, algo que tem uma polêmica grande e queira envolver a rádio. Então você tem que estar sabendo o que está acontecendo, né, na hora. Era a pergunta que eu ia fazer a ele quando a gente mudasse o gancho. Você falou logo no início que o podcast tem uma questão mais aberta pra gente tratar, e você falou que o rádio tem um limite. Tem limite, porque é horário. Você não pode ultrapassar o horário de outro, né? Mas é a questão de limite que eu digo assim, vamos lá, a rádio é uma concessão pública. Então... você também não pode... a rádio, ela não pode... o cunho político. Você não pode abraçar só um lado. E como eu disse, a rádio, né? A rádio já teve programa Oposição e Situação juntos. Já teve, exemplo, um programa da prefeitura, de Nobinho, teve programa de Ibero, que é da atual gestão. E já teve programa da oposição, do Cristiano. Né? Então vamos lá. Aí quando o camarada, a gente tratou aqui, deu exemplo de algumas rádios que já botam lá, né? Não se responsabiliza pelas falas do programa que vai vir a seguir, né? Então quando acontece alguma polêmica... Não é só rádio, é TV também, né? É TV também. Acontece alguma polêmica, né? E aí eu queria saber como procede e se já aconteceu. Acontece uma polêmica. Já teve. Política. E aí o camarada falou uma coisa errada, vai ter que provar. E como é que fica a situação da rádio se o povo quer colocar a rádio no chinelo? A rádio, ela é o seguinte, tem uma lei lá que ela tem que guardar na legislação dela. Não sei se está atualizada, mas a legislação parece que é 30 dias. A rádio tem que gravar. A rádio tem que gravar 24 horas a programação dela. Entendi. Aí os programas, ele é gravado tanto pelo sonoplasta como pelo programa automático, ou censura, que a gente tem lá. Então é gravado para não ter, porque antes de mim, na direção, já aconteceu de a rádio pagar um processo financeiro. Foi processado, inclusive, eu acho interessante, né? Que essa pessoa que processou a rádio, e até a rádio teve que bancar financeiramente, teve que pagar dinheiro, essa pessoa utiliza da rádio. Utilizou e utiliza da rádio. Essa pessoa recebeu dinheiro da rádio, processou a rádio. Assim, eu acho assim, falta de... É sem noção essa pessoa. Porque se ela processou a rádio, eu acho que ela não devia nem pisar lá. Tu entendeu como é que é? Exemplo, é eu criticar o SUS e eu não vou lá no médico, não vou no postinho. Eu acho errado isso. Você... agora a crítica tem que ser construtiva, né? Mas, exemplo, você vai falar da rádio. Um exemplo, eu já vi em rede social a galera, rádio do ódio. Porque tinha 2, 3 programas, mas tinha os dois lados. E outra coisa, a rádio está aberta. Você entendeu? A rádio está aberta, a rádio oferece. Tem horário para o presidente da Câmara. Tem horário para um programa da Câmara. Quer colocar? Quer não. Então... mas oferece, né? Oferece ou verbalmente. Mas a gente a Band FM, desde que eu entrei lá, sempre teve abertura para os dois lados. Você entendeu? Desde a gente teve, eu fiz até sonoplastia. Delfino era prefeito. Teve programa da gestão de Nobinho, de Anderson, de todos. Teve. Entendeu? A rádio, assim, graças a Deus, ela... Inclusive, até aproveitando o gancho, né? A gente tem uns projetos de querer ir pra rádio também. Cuida que tá... Acontecendo da gente, a gente saía
E aí o pessoal dizia que a gente... Tem ele um médico de fora aí que eu quero um horário. Aí eu disse, ó, tá, esse aqui à disposição. Aí quando dá um mês depois, eu digo, não tem mais não, alguém já alocou, né? Acontecia com a gente. O que a gente fazia era mais num âmbito federal, mas aí a galera dizia que a gente tava babando e não sei o que, lá vai. Mas em seguida do da gente vinha um que o pessoal tinha uma visão contrária à nossa em relação à gestão. Então teve um episódio, você vai se lembrar, que a gente, numa data, né, levou certa pessoa e era uma data importante e tal. Não, essa data é bacana, mostrou algumas coisas que aconteceu. Não, em seguida, meu amigo, deu 5 minutos, era o programa, e aí essa data, nada a comemorar. Uma tragédia. Então, assim, mostra que agora o que não vai acontecer é ter 4 programas de um lado, exatamente 4 de oposição. 2 e exatamente 2 de oposição. Não vai acontecer isso porque essa hegemonia... Não, a questão de quantidade de programa, exemplo, são todos os programas que estão atacando. Não é. Não é tudo. Você vai ter Não, aí chegar e batizar, inclusive vereadores na Câmara Municipal, falar, vai a rádio do ódio. E a TV Agreste também foi falar da TV do ódio. Mas isso aí é por causa que é discurso, né? É discurso. É narrativo, né? É narrativo, isso a gente até entende. No calor da emoção é natural. Porque assim, eu percebo, Beto, que o ser humano... Não, é assim. Eu digo que é quando surte efeito. Quando surte efeito. Eu não vou dizer aqui. Eu trabalhei lá, uma coisa é a rádio. Um exemplo, o diretor da rádio apoiar um certo candidato e não tem a proibição de outro candidato ter seu horário, entendeu? Tem abertura, tem horário, entendeu? Inclusive, outra coisa, os programas também tem as notícias da prefeitura, fala a programação. Já vi programa de oposição falar. Quando é para elogiar, elogia. Quando é para criticar, critica. Que isso é normal em todo tipo de meio de comunicação. Até porque é a função da comunicação, né? Do bom comunicador, né? Do bom comunicador. Agora, evitar, pode-se evitar, como a Rede Globo, né? A Rede Globo evita matérias para falar bem de Bolsonaro. Não estou defendendo Bolsonaro, não, mas... É porque é uma coisa nítida, né? É uma coisa nítida, então, é uma coisa que você vê como... Você vê Bolsonaro e Rede Globo... Não se casa. Não, porque a gente sabe o que ele fez. Ele cortou todas as regalias que entrava dinheiro para a Rede Globo. E no tempo também de Lula, com aquela notícia lá da prisão dele, então eles também passavam muito porque sabiam que aquilo ia dar audiência. Então, assim, com certeza. Existe a intenção, né? Sempre. Eu acho que o papel de os camaradas dizer que é sempre oposição cai bem para a narrativa do momento. Porque assim, a conversa o papel da comunicação é sempre ser oposição e sempre cobrar, independente de quem esteja. O que a gente consegue ver é disparidades em períodos governamentais, né? Eu não vou mentir. Então, certa feita se cobrava mais, outra menos e por aí vai, né? Por exemplo, doutor Armando, Dona Rosa, Paizinho, toda a família apoiaram por muito tempo, inclusive quem colocou o Grupo Almeida no caminho da política foi doutor Armando, né? Então, e eles tomaram... Deixa eu fazer uma pergunta. Nosso amigo Pingo veio aqui e disse que o pai político de Pingo era Nobinho. Será que o pai de Nobinho não é Armando? O pai político de Armando Nobinho? Fica a pergunta. Fica a pergunta aí quem foi, né? Porque, exemplo, eu posso falar, quem me colocou na rádio foi o Otílio Rocha. Né? Então, o seu pai do rádio... Meu pai do rádio, Otílio Rocha. Entendeu? Aí vocês vão ter que fazer a pergunta a Nobinho aqui. Nobinho, venha, Nobinho, é bom. Tamo junto. Pingo já veio. O secretário também já veio. A gente precisa chamar todo mundo. Chama, né? E a galera aí do comércio, vamos apoiar os meninos aqui. O Mourão tá show de bola. Lanche, hoje eu saí 6h30 de casa, tô até agora. Pode mandar um... Se quiser mandar um lanche... Carioca é aqui do lado. Carioca, manda aquele... aquele bichão, o especialzão. Ele já faz a propaganda aí, já bota aqui agora. Carioca, traz aí, Carioca, aquele bichão. Mas, eu tava até voltando, Beto, eu percebi uma coisa. O ser humano, ele é muito difícil de lidar com... o contrário. Tem pessoas que não conseguem lidar com sua opinião diferente da minha. Entendeu?
Infelizmente isso acontece muito. Por exemplo, numa rádio, a estrutura da rádio, é igual você está dizendo, ela é a estrutura e ela abre espaço para todo mundo. Eu não entendo. Tem vários programas, pô, isso vai ser natural, a galera tem que entender isso. Eu não entendo. A rádio, ela tem que funcionar dessa forma. Mão e contramão. Né? É igual o carro, né? Se não bate, é mão e contramão. Se não, Oscar fizer até ali. Se não, vai bater. O que? A rádio, ela vai pagar por isso, se ela só abraçar um lado. A mesma coisa. E a rádio é apaixonante, viu? Vamos comparar. É não, mas apaixonante. vamos comparar aqui. Programa religioso. Se a rádio chegar assim, chega pastor. o diretor da rádio, ele é católico. Vamos lá. É diferente que tem rádios segmentadas. Viu? Tem rádio, pronto. A rádio, Tem a Rádio Fé, né? aqui a Rede Fé é só música evangélica. Eu não sei se toca música católica, mas ela pende mais para um lado religioso. E isso é a rádio comercial. Ela pode segmentar. A comunitária não pode. Ela tem que ter um programa aberto para os religiosos católicos, evangélicos, espírita. Já teve programa Se a Casbet, uma rádio de comunitária, médium. ela seguir só Um exemplo. O que acontece Chega um cara que ele é budista. Ele quer fazer um programa falando de budismo. Ele diz, olha, eu quero comprar um horário, locar um horário na rádio. Você tem? Não, aqui não pode. Não pode fazer isso. Se fizer. Se fizer isso aí, legalmente. ele vai na justiça ou ele denuncia que a rádio está contra a legislação de funcionamento dela. Ela tem que abrir para todo tipo para toda a sociedade. Exemplo, cultural, né? Um grupo de cultura quer fazer um programa sobre cultura, de repente tem que abrir espaço. A rádio comercial, não, ela já está falando comercial, então ela está ali, ela se quiser segmentar, exemplo, eu quero tocar só rock, exemplo, rock FM, né? Aí eu vou tocar só rock na rádio. Comercial, então a comercial ela pode ter um viés. Ela tem um viés, a rádio comunitária, Ela por não isso pode. as pessoas acham que, porque é comunitária, eu vou lá eu vou fazer um programa de graça, é porque é comunitário, é de todo mundo, eu vou lá. Pronto. Eu já vi pessoas falando, a rádio é concessão pública, né? A rádio comunitária e a educativa. E também TV comunitária e TV educativa. Aí, vamos lá, um cartório. Cartório, ele não é concessão pública? Também. O povo chega lá e faz documento de graça? Não faz, Porque ninguém. existe a manutenção. A manutenção. A rádio, ela tem equipamento, tem funcionário, ela tem que comprar água para. Ela tem que se manter, né? Tem que se manter, tem todos os gastos, tem energia. Até porque não é o governo que banca a rádio. Não é? Não. Então Nem uma prefeitura. Nem uma prefeitura, Não é isso? Porque aí onde a gente cai, que você falou, se acaso uma prefeitura ou um governo tivesse que bancar a rádio, ela seria imparcial. Aí já foge Não, da parcial, legislação. ela seria parcial. Foge ela seria parcial. Foge da legislação dela, né? Então, assim, eu não posso falar muito da comercial, porque o que eu entendo aí, pelo que eu ouço, eu acho que estou falando como todo mundo, né? O leigo que ouve a rádio diz, para essa rádio, a Rádio Canção Nova. Ela tem um viés, né? Ela não é comunitária nem educativa. Ela tem um segmento, né? Então ela toca só música religiosa. Ela transmite missa, tudo mais. Então, cada rádio com o seu direito, né? Aí ela tem que funcionar dessa forma. A mesma coisa, a parte técnica. Ela tem a torre, tem que ser 30 metros, entendeu? A antena tem que ser esse padrão de antena. Então, a comercial já é mais potência, já vai para mais cidades, e assim vai. Cada rádio tem o seu... Inclusive até... Então, assim, é perceptível que não é fácil colocar uma rádio. A gente vê muitos falando assim que vão trazer uma rádio, vão trazer mais... Não é fácil trazer outra rádio. Não, mas eu acho que trazer rádio traz. É como eu digo, você pode fazer o que eu faço, mas você não
Entendi. Você pode fazer o que Beto Silva faz na rádio, mas você não é Beto Silva. Tô entendendo. Um exemplo, muita gente pode fazer o que eu faço, mas não vai ser eu fazendo. Você entendeu? Beto, e voltando até Aí, como eu digo, se eu estou falando isso é pela programação, a grade da programação. Você Tô entendeu? entendendo. A rádio começa, exemplo. A rádio começou com a programação, exemplo, um jornal de manhã e um de tarde. Aí depois surgiu um programa esportivo, O teu programa, Beto? musical. A gente Ele é sobre o quê? Vamos entrar, que já tá chato esse negócio de falar vamos falar do programa, meu programa. Não, mas assim, pra fechar essa parte, é importante pra galera pensar. A galera agora vai tá entendendo de um cara que trabalha na rádio como é a parte técnica. Essa parte chata, que a gente acha que é chata, ela é muito importante. É ela que faz funcionar o que a gente escuta. Então, para a população perceber como é importante o trabalho de um diretor de uma rádio, como é importante o trabalho da galera que trabalha lá nos bastidores, porque para chegar ao que você, até chegar a você que escuta, é todo um trabalho que ele está falando aqui, é todo esse orçamento que muita gente também, foi até bom a gente tocar, muita gente acha que uma rádio tem posição, possa até ser que os donos tenham, mas eles não podem se expor, não podem expor a posição deles, porque a rádio tem que ser comunitária, ela tem que ser para todos. Pra então, todos. assim, E eu já disse assim, rádio. a rádio sempre teve programas, independente aqui que seja Câmara, Prefeitura, oposição, situação, vereador, independente, sempre teve abertura para os dois lados. Perfeito. E também para a religião, né? Então- Programa evangélico, católico, médium, espiritualista. Já teve, aí eu me lembro que teve até um programa de Seixonoí, aqueles programas, eu nem sei o que era, mas teve. Vai ter, né? Teve. Mas, Enfim, mas mudando agora um pouco e quero conhecer mais ainda. Beto, teu programa, Beto, eu já assisti algumas vezes de tarde, é uma resenha, pô. olha só. Como eu já falei aqui no início, eu fazia o programa de manhã, né? O Alteide me colocou de manhã, eu ficava fazendo o programa de manhã. Aí mudei o horário para mais tarde, né? Fiquei pela manhã, mais tarde do que antes era Planeta Música, aí eu mudei para show da manhã. Eu disse, eu vou padronizar que as rádios têm o show da manhã, né? Então eu fiquei no show da manhã muitos e muitos anos. E à tarde não tinha ninguém. Aí eu me lembro aqui, resumindo a história de Joelmir Ribeiro, que se tornou vereador, muito atuante. Joelmir, ele começou, ele tinha... Inclusive, Beto, assim, também pode ser uma pessoa que a gente pode trazer para ser entrevistado, né, Davi? É bom. Também tem uma história, pô. História. Ele era um vereador, hoje ele não é, né? Ele tava Mas era um vereador. até março, se eu não me engano. Ele era um vereador atuante, muito atuante. Joelmir, ele à tarde não tinha, só tocava música, né, à tarde. Aí eu cheguei na época para a direção e disse, não, minto, calma. Joelmir chegou com os colegas do CEMOL, Joelmir estudava no CEMOL, eles tinham uma rádio lá, um projeto de gincana. Fizeram lá uma rádio, alguma coisa assim. A galera gostou disso. Bora botar um programa. Joelmir disse, bora botar um programa no rádio. Aí veio com 3, 4 amigos e adquiriram, né? Locaram um horário na rádio e começaram a fazer na sexta-feira, se eu não me engano, um horário na rádio. E esse horário ele gostou, aí o pessoal foi saindo, deixou ele sozinho. Aí o que eu disse? Cheguei para a direção e disse, por que não coloca ele diariamente, né? Aí Joelmir ficou diariamente na rádio fazendo um programa. E gostou muito, e aí foi fazendo o nome dele, fez eventos de aniversário do programa dele, e assim o Joelmir foi se destacando, fazendo nome, e Joelmir teve êxito, né? Acho que vereador 2 mandatos, Acho que foi. e assumiu suplência, né? E saiu há pouco tempo, mas através do rádio fez o nome dele. Não vou dizer que rádio ajuda ninguém a ganhar a eleição, não. Faz o nome. Você Infelizmente, fica conhecido, né? infelizmente, eu vou repetir, infelizmente, Esperança tem uma cultura que o candidato tem que arrumar dinheiro para fazer uma campanha. Eu acho que não existe isso. Antigamente, as pessoas davam o nome para ser vereador, ser prefeito, para prestar um serviço à comunidade, à cidade. Antigamente, o pessoal, fulano foi... E o pessoal só queria um mandato, né? Diz assim...
era vereador. Acho que se você for ver na Câmara Municipal os quadros, você vai notar, no máximo 2 mandatos um vereador tinha, ou só tinha um, antigamente. Era mais para prestar um serviço à sociedade. Eu acho que o salário não era tão alto como hoje, né? 4 mil, é? 4 mil aqui em Esperança. Vereador? Acho que é mais. É mais de 4 mil reais. É mais de 4 mil reais por mês. Vamos Né? pesquisar. Pesquisa aí no Sagres, meu filho, na Câmara Municipal. Sagres. Aí, se você quiser ver, vai lá no Sagres PB, aí coloca lá, você vai ver o salário da galera aí que ganha. Sagres PB. É uma sessão por semana, ou é 2 sessões por semana? Eu não sei como é que tá. Eu sei que na presidência do I era 2 sessões, era terça e quinta. Hoje eu não sei, né? Eu acho que Na DAD também, terça e quinta, que a gente saía do programa e às vezes descia pra lá. Na minha posição, eu acho que Na sua humilde opinião, eu acho que o vereador ele tinha que bater ponto. Devia ter uma maquinazinha de ponto. Ele vai lá na Câmara Municipal, vai no gabinete, que bairro, que rua vou visitar hoje. Ele tinha que prestar conta, né? Dizer assim, eu fui na rua tal, eu vi que a população o esgoto está estourado. Não, rapaz, tem que esperar a pessoa ir ligar para a rádio e dizer, tá faltando uma lâmpada, tá faltando isso. Não tem um vereador para trabalhar, rapaz. O vereador, ele não é só ele ganha bem para isso, né? Para fiscalizar. Aí o cara fica só de boa, ou tem um trabalho extra, né? O cara, sei lá, tem uma empresa, aí só vai naquele dia à noite. Aí tinha vereador, meu amigo, eu fazia a live, né, na Câmara Municipal, na época de Duí, eu fazia a live de lá, inclusive fui o primeiro nós fomos, né, os primeiros, eu, Evanilson, o Valder, os pioneiros a fazer as lives da Câmara Municipal. E rapaz, tinha vereador lá que acho que nem dá boa noite ele dava. Ele tava calado, saia calado. O vereador mudo, aí tinha um vereador calango, que só balançava a cabeça. Aí tinha um vereador que levantava e abaixava para votar, né? Levanta, quem é a favor, quem é contra fica sentado. O vereador vivo morto. Vivo morto, isso aí. Isso aí, vereador vivo morto. O calango que balançava a cabeça. Tinha o que bater o pezinho, ficava o pezinho balançando embaixo assim da mesa. Então balançar o pezinho. Infelizmente, eu já disse, a cultura de esperança, as pessoas acham que tem que votar num candidato que tenha dinheiro, seja empresário. Não, gente, pelo amor de Deus. Vamos dar, né? Vamos dar vez, gente. Vamos dar vez a gente, o povo, um representante lá do teu bairro, pelo menos uma vez. Gente, entenda uma coisa. Se você bota o vereador lá, passou 4 anos, você não gostei da atuação dele, troca, coloca outro nome novo. O mesmo não, as mesmas figurinhas. Gente, pelo amor de Deus. A gente passou por uma pandemia, quase 16 milhões de pessoas morreram. Gente, milhões e bilhões de dinheiro foi distribuído para as prefeituras e para os estados. A gente não viu ação. Para o dinheiro, não. Teve ações, mas poucas. Eu achei. Eu não sei vocês. Eu achei que faltou mais apoio. Não é federal, porque foi limitado, né? Foi limitado para o governo federal. Disse assim, não, quem vai tomar conta do destino do dinheiro, dos bilhões de dinheiro que foi distribuído do Covid aí para as prefeituras e estados, quem mandou no dinheiro foi eles. O Supremo Tribunal deixou à vontade, né? O que eu acho assim que parte da culpa das mortes também é dos políticos. Parte da culpa das mortes, porque se um político, ele no meio do caminho, ele desvia dinheiro de um medicamento que um cidadão está precisando e ele morrer, a culpa da morte, parte dele é do político. Teve uma prova crassa disso aí e cabal. A gente teve período de eleições em plena Só pandemia. falando que eu tô falando geral. Geral, nacional. A gente teve eleições em plena pandemia.
O que é que aconteceu? Você percebia claramente pela mídia uma desacelerada na quantidade de informações acerca de casos, de mortes e tudo mais no período de pandemia. O que é que a gente viu também? Prefeituras, estados mais contencionistas acerca das medidas restritivas foram mais liberais exatamente nesse período. Então, assim, por quê? Porque teve a questão das eleições que é estritamente política. Então, assim, eu acho que, infelizmente, a cultura política do nosso Brasil é muito baixa. E aí, quando se mete a política nisso, infelizmente, é um pensamento meu. E eu espero que mude, que eu também não sou pessimista mas o pensamento meu é que quando se mete a questão da política, em muitas coisas atrapalha. Porque tem esse jogo de interesse, porque tem essa cultura de não sei quantos anos, de desvios, de roubalheiras, de não sei o que lá. Então, assim, se meteu, você viu política, aí a gente tem um cara que a gente admira muito, também faz podcast, que é o Paulo Musi, e ele diz, eu vi jornalista querer me dar aula de medicina. E numa entrevista, eu disse assim, aí você é o quê? Você fez alguma coisa? Não. Mas o jornalista acabou, pela opinião dele política, pela opinião dele do que ele achava de como deveria ser a pandemia, de como os profissionais da saúde deveriam atuar, o camarada acabou se tornando um especialista assim em segundos sobre aquele assunto. Então, assim, fica difícil porque a gente viu a política se meter, se transformar numa questão que era estritamente técnica, né? A CPI que fizeram aí, não só lá na Câmara Federal, mas em várias cidades. A gente viu político, meu Deus do céu, querendo tratar de uma coisa que às vezes o camarada não tinha noção, nem senso, nem do que ele estava fazendo ali. Ó, teve político, teve prefeito lá do outro lado do oceano que chegou nas rádios e falava, olha, não tem respirador, se você pegar você vai morrer. E chegando milhões e milhões nas prefeituras. E os prefeitos, não saia não, feche seu comércio. E na eleição tirando foto com o povo. Não só foi, eu tô falando geral, não só foi aqui, foi em todo canto. Quer dizer, não pode ter culto, não pode ter missa, mas era ônibus lotado, né? Povo aglomerado. Não, em São Paulo foi muito curioso. Fizeram rodízio de carro. Não, carro de placa, deixa eu ver se tem a plaquinha desse aqui. Deixa eu ver se tem desse. Não. Carro de placa terminado em 1. Show de bola. Esse só vai andar tal dia. Mas o ônibus andava todo dia e não fazia sentido. Não, e outra coisa, eu com a minha família, que estou dentro de casa, eu não posso andar com a minha família dentro do carro. Né? Quer dizer, eu acho... Envolveu muito, isso aí envolveu muita política dentro disso. Muita gente morreu, pode ser certeza. Muita gente morreu, não foi nem... E aí tem outro camarada que a gente também acompanha muito, política, é chamado Samidana, economista, professor da FGV, tá diariamente lá no Pânico pelo YouTube. Eu vi que morreram muita gente que trabalhava em vendas externas, né? Muita gente que vendia externamente, quer dizer, as pessoas que estavam trabalhando em casa, home office, tudo bem, mas a galera que estava à frente, né? Morreu muita gente. Eu fiquei besta hoje quando eu vi um vídeo, né? Que até dezembro de 2021, 13 milhões foi contabilizado no mundo. 13 milhões de pessoas. É gente, meu amigo, é gente. E as pessoas ainda estão botando político no altar, depois dessa pandemia todinha. O povo bota o povo botando político no altar. Meu amigo, guerra aí, meu amigo, guerra torando tudo, os preços das coisas aumentando, as pessoas... mas é fulano, a culpa é do governo. Não, gente, é da guerra do mundo. A gente só pensa... Pronto, é igual a pandemia. Quando começou, né? Foi na China, né? Com o primeiro caso, segundo caso, terceiro, quarto. Já tava fechando as fronteiras lá, o povo aqui brincando de carnaval. E o Covid pegando e o povo brincando de carnaval. Aí depois, não, fecha tudo, fecha igreja, a culpa é das igrejas, não é, gente.
Aí voltando pro cara lá, esse cara é economista, professor da FGV, um cara altamente PhD em economia pela Universidade de Harvard, e ele pediu em São Paulo, quando se dizia, não, a nossa ocupação está 88%. Ele só pediu uma coisa ao governo, né? Ao Dória lá no caso. Não, faça o seguinte, me dê os números de quantos respiradores tem, de quantos estão sendo utilizados, de quantos você vai... Os caras não davam os números. Aí o governador fez mais, ligou pro Tutinha, que é lá da Jovem Pan, pedindo a cabeça dele, porque os dois tiveram discussão, você pode procurar aí, Samidana versus João Dória, uma discussão acaloradíssima, em que ele dizia, eu pedi os números, você não pediu, pedi, eu vou lhe mostrar aqui no e-mail, tá aqui, não me mandaram. Por que não manda os números? Qual é o medo de abrir os números? Me parece que era um bocado de gente que às vezes não tinha nem ciência dos dados que estavam trabalhando Essa ali. pandemia foi uma coisa muito, se a gente for botar assim, foi uma coisa muito diferente. Eu pensei. Muita gente dando opinião sem saber de nada. Era. Muita gente também querendo comandar, sem saber comandar. Foi uma coisa... Passou, a gente fica muito triste. Pessoas Porque morreram, assim, né? eu vi. É muito triste. Eu achei legal aqui, exemplo, Arial, gente. Arial, o prefeito lá, Adesso, né? Adesso Benjamin, ele não fechou os bares, comércio, ele fez um auxílio da prefeitura. Pegou e distribuiu para os donos de bar. Fora o auxílio também. Eu do vi, governo, né? eu vi críticas de donos de bar aqui da cidade de Esperança, que apoiaram o prefeito de Esperança e fizeram críticas. Por que não aqui em Esperança? Né? Quer dizer, as ideias boas eram para ter sido copiadas. Né? Porque a gente estava passando, até hoje as pessoas estão colhendo o fruto mal, né? Exemplo, do feche as portas. Por que não... Exemplo, a loja de roupa vai abrir segunda e quinta. Supermercado e farmácia, padaria, vai ter limites de pessoas, distanciamento, essas coisas. Que veio depois, ó. Depois. Porque já se tinha esse pensamento, né? Muita gente fazia, para que fechar de uma vez? Vai falir. As coisas vão apodrecer dentro né? O prejuízo foi gigante. Eu acho que houve também uma questão que eu acho que tendenciou muitos líderes políticos. Pessoal que não trabalha em comércio nem nada, e eu vou citar aqui alguns colegas meus, né? Servidores públicos. Home office, né? Em casa. Então, assim, houve... iFood. Não, deixa eu lhe dizer... Entrega aqui em casa, homem? Houve uma questão que eu acho que tendenciou muitos líderes políticos, tendo em vista até que eles estão muito nas mídias agora, e vi o povo lá pedindo, né? Então, assim, eu vi colegas meus de comércio dizendo que não dava mais, que não sei o quê, e aí eu vi um comentário assim, da pessoa embaixo: não, mas é melhor morrer ou é melhor a economia? E aí eu entrava no perfil da pessoa. Teve um bocado de gente que faliu. Aí eu entrava no perfil da pessoa. Quando eu ia olhar o camarada, tava lá. Trabalhava em algum setor público e o seu salário estava sendo mantido muito tranquilamente. Ou ainda mais. Entrava no perfil da pessoa que estava criticando e era um adolescente. Ou era uma pessoa de 18, 19 anos, estudante. Tava lá botando, eu sou geografia, sou alguma coisa, e assim, ficou fácil, aí onde eu quero chegar, ficou fácil para a pessoa que teve o seu salário mantido, para a pessoa que basicamente quem mantinha ele era os pais, né, por alguma via, ficou muito fácil para ele questionar, e ele teve muita força para questionar, e ele apareceu demais questionando, pedindo para realmente manter fechado. Então, quando um líder político via aquilo, ele estava dizendo, não, mas eu vou seguir o que o povo está me pedindo. E esses camaradas apareceram mais do que o pessoal que estava sofrendo. E eu acho que isso tendenciou muito o líder político, no Brasil todo. Não, até nas lives. Uma falsa tendência. As né? lives, fique em casa. Mas, gente... Aí a live fica em casa, mas estava o cara do rap indo fazer a entrega da comida do camarada que estava lá na live. Tu tá entendendo? Não, quer dizer, o pobre tem que ir lá, ele tem que plantar, colher, produzir, entregar na casa do cara e o cara fica em casa. Eu tô bem aqui, quer dizer, eu tô bem, eu tô recebendo meu salário, tá caindo na conta,
eu estou fazendo o Pix, estou comprando, o iFood está me entregando, o supermercado me entrega. Quer dizer, É porque a galera mais pobre que ficou exposta. essa linha de raciocínio, Beto, que a gente tem, né? A gente tá falando assim, nem todo mundo tem, bicho. E aí, uma questão, né? Nem todo mundo Por exemplo, escola. Estávamos na live com o secretário. A escola fechou por um mês, ali naquele... E aí, os gestores das escolas já voltaram. Então, a escola estava aberta lá. Muitos colegas professores questionando a questão da aula online, que era muito ruim, não sei o quê. Mas os gestores estavam lá dentro da escola se expondo, entregando a atividade à família, recebendo aluno que tinha problema no celular para entrar nas lives Então, assim, fica muito fácil, é o que eu digo, fica muito fácil quando você está dentro de casa, Na sua zona de conforto, seu né? trabalho sendo assegurado ali totalmente, né? Mas a gente ficou lá. Porque né? assim, é muito fácil. Por exemplo, fica em casa, aí o dono do comércio, eu sou comerciante, eu posso falar com isso com prioridade. Porque existe a prioridade e existe o conhecimento. Conhecimento é aquilo que você estuda, prioridade é a prática. Então, comércio, eu tenho prática, eu tenho prioridade para falar disso. É muito fácil uma pessoa que é concursada, que trabalha no órgão público, chegar perto de mim e dizer, Joelson, fecha, fica em casa. Você E está matando as pessoas. Eu tô matando as pessoas Aí meus cartão, meus boletos, meus negócios, como é que eu pago? Porque eu não tenho um governo por detrás de mim para bancar bancar meus cartões, porque banco não chegou perto de ninguém. Os boletos chegaram. Chegaram os boletos. Se você não pagasse no dia, vinha os juros. Não, escuta, eu tenho um primo que ele Então- financiou uma casa e teve aquele resenha do banco, olha, nós vamos segurar a parcela para você, porque nesse momento de pandemia o banco é público e lá vai, que eu tenho uma visão um pouco, que eu não quero nem expor aqui em relação a questões públicas, banco também, mas aí vamos fazer, aí meu primo caiu na lábia, meu amigo, quando passou o período da recessão, né, vamos dizer assim, não, mas você acordou, você assinou o negócio, mas é desesperado, né? Sabendo que ia se livrar daquela parcela ali momentaneamente por 3, 4 meses, Virou 5 uma bola de meses. neve. Vira uma bola de neve e o que me dá mais assim entojo é que é um banco público que deveria lutar, mas os caras acabaram botando furando no coitado, enfim, para você ver algumas atitudes que aconteceram. Foram várias coisas, até porque também eu acredito que, como foi uma Vou pegar uma coisa... aguinha aqui, licença aí, viu, pessoal? Até porque foi uma coisa, Beto, inesperada, né? Muitos desses gestores não souberam lidar com essa situação. Não souberam. E até respeitar, amigo, porque você... mas deixa eu falar aqui, imaginar mas uma deixa eu pandemia falar em aqui. cima da pessoa. Mas deixa eu falar aqui, pandemia, ao prefeito, vamos lá, eu sou um prefeito, cidade pequena, aí de repente chega a pandemia, aí chega um dinheiro para milhões que eu não preciso fazer licitação. Aí eu digo, eu vou, né, vou aproveitar. Isso aí aconteceu no Brasil, tanto nos estados como a gente viu, não sei se foi em Manaus, O governador do Rio de Janeiro, né? faltou oxigênio, cara, em Manaus. Falar nisso, o governador do Rio de Janeiro sumiu, né? Sumiu o Witzel. Sumiu aquele cabo. Sumiu do mapa. Ninguém sabe mais dele. Me esqueceu, ele sumiu. Que fim levou aquele cabo, hein? Depois eu vou procurar saber nas redes sociais aí. E é o que você tá dizendo. Eu acho assim, que quem mais sofreu foi o pobre. O pobre sempre sofre mais. Eu tive 2 primos. O pau sempre tora nos costinhos mais mole. O empresário, né, que teve que fechar sua loja, depois reabrir. Joabson, né, infelizmente vai fazer 1 ano, ou já está fazendo 1 ano, do falecimento dele. E um mês depois foi Jean, que era vendedor pracista, né, vendedor que ele ia para outras cidades, visitava comerciantes, estava exposto também. Queira que não, o comércio, né? Estava exposto. É como se diz, a galera da linha de frente. Eu sei, mas sempre a mídia sempre falava, fica em casa, pega uma pessoa, essa pessoa vai lá fazer as compras. Já que entrou nesse assunto, Beto, do comércio, uma coisa minha, né? Eu tenho prioridade de falar nisso. Eu percebo que o comerciante, o empresário no Brasil, não só a nível municipal, estadual, a nível nacional, ele não é valorizado. O pessoal, eu quero dizer isso aqui a todos, o pessoal tem essa visão de que quem gera riqueza para um país é o Estado. E não é. O Estado, ele
arrecada, quem gera riqueza para o país é o empresário. Empregos, É o inclusive. empreendedor. Saiu Se não hoje, for- escuta, se saiu não hoje for Lula falando dos empresários, né? Olha, se não for empreendedor que gere trabalho, que tenha uma ideia e consiga trazer. O cara que é concursado não chega o salário no bolso dele no final do mês, não. Aqui o Brasil tem uma cultura de dar mais valor, não dizendo que não é para dar, que todo mundo tem seu valor, tem sua importância na sociedade. Mas o brasileiro ele não dá a real importância que o empresário, o microempreendedor, o feirante, o ambulante, aquele que levanta 3 horas da manhã, como eu já levantei para ir para lá, fazia a feira de Alagoa Nova 3 horas da manhã, ir na mulher do caminhão, dias à noite, dormindo no frio de torar, fazer minha feirinha para ganhar R$50, R$100 junto com meu pai. E eu percebo que no Brasil não é valorizado. Os caras, se dependerem de muita gente, bota furando nos comerciantes, nos empresários. Hoje aqui os políticos fazem o cidadão lá embaixo ter inveja do empresário porque o empresário é empresário. Inveja não, ter ódio. Tem ódio. Eu vejo isso, Porque direto. não é só aqui. Eu vejo Muitos cara, regimes tem o empresário como vilão. um vilão. E o empresário não é vilão. Eu não posso, Beto, ter um cara que gera riqueza pro país como vilão, pô. Como assim? Porque olha, eu vou dar um exemplo dos bancos. Vou dar um exemplo bem sossegado dos bancos. Eu comecei a trabalhar de segunda a sábado, bicho, e fico em tempo de morrer quando tem um feriado, meu amigo. Quando tem um feriado, meu irmão, meu orçamento cai. Quando tem um feriado, o cara que trabalha no banco, ele faz só aqui, ó. Ele não quer nem saber. Feriadão. Ele não quer. O feriado, eles querem emendar porque eu deixo tudo certo. Todo mês lá, sossegado. Aí você acha como empresário, vendo como é o sistema político do país, que não dá valor. Eu dou o maior valor ao empresário. Eu dou o maior valor àquele cara que cresce, Beto. Que vai lá de baixo, que teve uma ideia e vai crescendo. Aqui a gente tem muitos empresários que a gente tem que dar valor, pô. Tem. Inclusive, você falando de empresário, rapaz, eu lembrei de uma coisa que foi prometido aqui pelos políticos de Esperança. Prometeram fábrica de tinta. Olha só. Prometeram. Isso aí em campanha política, gente. Prometeram fábricas, inclusive uma de tinta. E para você ver, hoje já tem fábrica de tinta aqui e não foi essas pessoas que prometeram, esses políticos que prometeram. É outras pessoas que estão abrindo. Inclusive uma delas, em homenagem em vida, né, ao Grill, foi o Negrito, Tintas Grill, né? Eu quero até abraçar ele, Negrito, amigo meu, ouvinte do meu programa, né? Vamos falar do programa? Vamos mudar o assunto? Vamos mudar? Porque já tá chato, esse negócio de pandemia já passou, agora é bola pra frente. Mas é bom, porque assim, é pra todo mundo perceber o que é um Mourão. Mourão é isso aqui, velho. Aí começa a pensar no negócio, Aí vai muda entrando, muda pra outro. Mas não ficar tão chato. Esperança é um estado muito politiqueira mesmo, a gente troca o assunto e depois sai, depois volta. E é isso mesmo. E agora assim, vamos entrar no programa, que seu programa eu assisto e escuto. Vamos dar um É muito bom. pingo de alegria agora. É muito bom, meu irmão. O cara ri muito. Inclusive, tenho até que mandar um alô, Davi, a nosso amigo Ivanildo do Show. Ivanildo, Né? valeu, Ele nos Ivanildo. deu uma intimação. Intimou a Intimou gente. a Meu gente. amigo, foi Ele pressão, passou, viu? Agora é o amigo, seguinte. Pressão grande. Entenda uma coisa, ele começou no WhatsApp. Depois do WhatsApp, levei ele pra rádio e pronto. Mas, se eu não tô enganado, ele Estourou. começou lá em Claudeilton, não foi? No Muro de Claudeilton, que foi dando corda que ele ia cantar, não sei. Foi, ele gravou. DJ Ivanildo, DJ eu me Ivanildo, lembro. foi lá. E como DJ, ele fazia as montagens. Inclusive, ele pegou uma música minha da igreja, pra quem não sabe. Resumindo, eu canto da igreja e tal, eu já falei. Né, Mas eu escutei essa música, ele pegou uma música minha, fez remix e tal. Aí depois ele pegou, assim, ele pegou uma música de Nossa Senhora, de Roberto Carlos, e fez um batidão. Começou aquela época de batidão, de paredão. Ele fez uma E música. agora é Ivanildo do Show e a mulher, né? Uma versão. Agora é o E negócio André agora... Show André Show Andrés, Você quer agora ele é a esposa dele. Ele é a esposa O negócio cantando agora. Evoluir, Aí eu levei ele geral. pra rádio, dei a primeira oportunidade na rádio, aí daí ele estourou, começou, aí abria show pra Dean Oliveira, abria show pra outras bandas e se divulgava. Então, vamos lá pro programa Jovem Pan. O meu programa é o seguinte, como eu já até falei, né, eu fazia de manhã o programa, mas fui pra tarde, eu tava falando sobre isso, Joelmi foi pro lado político e ficou o horário, né? Então, o horário vago lá, eu disse, eu vou pra tarde. Aí eu
me transferi para a tarde, para o horário da tarde. O programa de Joelmi era Mundo Jovem e eu fiz uma homenagem, né? Jovem Ban, né? A Ban FM, Jovem do Mundo Jovem, Ban FM da rádio. Jovem Ban, até as pessoas confundem com Jovem Pan, mas Jovem Ban, com B da rádio. Mas você teve uma pequena referência da emissora? Também. E também o nome, né? Homenagear, aquele que não homenagear um programa Joelmi, exemplo. Eu fazia de manhã, Joelmi à tarde. Aí é o seguinte, de manhã aparecia uma ou outra pessoa da galera que ia pro programa de Joelmi. Praticamente assim, a vertente, o início mesmo foi no programa de Joelmi da tarde. E Antônio Lagedão, Chiquinho Alisson, Joséildo Cantor, o Paredão do Zé Lopes, Maria da Paz, dá aqueles gritos dela. Grande Inácio, Inácio a gente tá Moura, falando aqui nos bastidores dele. Tony Lagedão. Então, os meninos iam pra lá cantar, né, brincar. Kelso também, né? Kelson veio mais no meio, né? Mas assim, eu comecei o programa, então, assim, veio aí a pandemia. Eles participavam de vez em quando, mas eu disse assim, veio a pandemia, eu disse, tá tão monótono, o pessoal só pensa... Só fala em desgraça. Só tem morte e só os números crescendo. Aqui em Esperança, Nos Estados 90 e tantas Unidos, pessoas. a CNN botava aqui no canto da TV a roleta de morte. A roleta da morte. 1000, 1001, 1002. Meu Gente, eu tô rindo, com todo respeito aos Rapaz. fascistas, mas uma atitude dessa é pra você deixar Não, o povo louco. Não, isso é. A Rede Globo. Não, a gente tá rindo. A Rede Globo e a Record A gente tá era rindo, só imagem de drone das Davi- covas, das Davi tá covas. rindo e a Vai gente- lá, tá A abrindo gente mais tá rindo cova. porque tá a abrindo gente mais- percebe que a Houve um intenção... interesse. A intenção A gente da voltou mídia... pra Covid. é. A gente voltou A pra Covid. intenção era... Tem jeito não, hein? Porque foi 2 intenção- anos, meu amigo. Eu tava falando do Jovem Man, velho. A intenção era causar medo na galera. Mas você disse, Mas aí volta, veio a volta, pandemia. vai, Foi você que disse, aí veio a Fui eu. pandemia. Vai, Didi, Volta! Veio a pandemia. Aí eu cheguei, Antônio Lagedão. Rapaz, tá tão esse clima de morte, coisas, né, o pessoal, os nossos amigos, nossos parentes morrendo. Vamos fazer a galera se alegrar, né? Fazer a galera ficar em casa, já que é pra ficar em casa, vamos fazer a galera rir em casa. Então eu chamei Antônio cantava, a gente brincava. Tentava trazer algo, né, diferente. Aí pra vinha, uma situação. queira que não vinha, Desopilar, né? mas os meninos já vinham de vez em quando no meu programa. Aí eu já tinha destinado um horário, a quinta-feira, inclusive hoje eu não fiz, por motivos pessoais, não fiz o programa hoje, inclusive vou fazer live na quinta-feira, vou tentar, né, fazer uma live, a galera conhecer os meninos, né, todo mundo conhecer assim. Então, a gente começou a fazer o programa mais humorístico, né, pra desopilar. Aí o pessoal, até as ouvintes faziam, é muito bom que a gente tá muito triste com as mortes. Vocês estão alegrando nossas tardes. É muito bom. Inclusive, Beto, dar lá dentro, meu amigo Davi vai ter que sair, né? Por causa do horário. Eu já vi lá Não, no não, relógio. não. Não, é porque porque ele deixa eu tem- lhe dizer, Carioca Lanches, um abraço pra você. A fome tá grande. Ele não trouxe o lanche da gente. Carioca. E aí, Patrocina. infelizmente, não vai aparecer aqui no patrocínio. Coitado, cara, Ó, nem Mas sabe além disso. disso, Nem sabe disso. Nem sabe disso. Tem a Central Burger, viu, também? Os caras nem sabem disso. um corte carioca comete grande falha com os integrantes do podcast. Ele sabe nem o que tá Mas além acontecendo. disso, amanhã tem festividade das mães na nossa escola e vou acordar super cedo para tentar agilizar o restante das coisas. Ainda não jantei hoje, saí de casa às 6 horas, são 15 para as 10. Vamos lá. E amanhã eu vou viajar, vou para Maceió no período da Então a tarde, gente então vai vai ser um dia... aproveitar aqui pra dar o... Não, vamos fazer o seguinte. Peraí, Eu- que não, a Gabi corta, deixa eu terminar, a Não, Gabi não, corta ok. ele aqui. mas vamos fazer o seguinte. Vamos Gabi fechar. cortando, foi Vamos mal. fechar só com o programa, pra gente fechar. Show. A gente já falou da rádio, falou de mim, como eu cheguei Não, na mas rádio. assim, se Não, a mas gente aí vai eu- entrar no vocês- intervalo... Não, mas é porque- A gente vai entrar num intervalo, sim, porque... Pra gente tomar uma água, tirar umas Repor as fotos, energias. comer uma parada aqui e tal. A gente já volta já. Então tá bom. Show de... Vai, já volta já. Tamo junto. All alive. The devil's in the detail, lingered inside. Oh, a holy crime. But how can
everything that brought me alive. Going around like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no outlet.